A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Estamos em mais um momento Adora que Melhora. Aqui quem fala é a irmã Naila. O tema da nossa mensagem hoje é a dor de quem foi traído. E já falo para ti, não sai daí não, porque o Senhor vai falar tremendamente ao teu coração. Nós vamos estar meditando no livro de Salmo, de número 55, os versos 12 ao 14, que dizem assim: Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava a agradável comunhão festiva, indo para a casa de Deus. Oh, glória! Aleluia! Esse salmo, meus irmãos, nos mostra a dor profunda do rei Davi, por ser traído por seu amigo. A Bíblia não nos fala que amigo era esse, só nos mostra que era um amigo bem chegado, um amigo íntimo, provavelmente Aitofel, que o traiu durante a rebelião do seu filho Absalão. Essa história vocês podem ver lá no livro de 2 Samuel, capítulo 15, caso vocês tenham interesse. O que nos chama a atenção aqui nesse texto é que o salmista ele deixa bem claro que a traição vinda de quem se ama, de quem a gente confia, causa um sofrimento incomparável, uma dor inexplicável, meus irmãos. Davi ele fala que se a traição tivesse vindo de um inimigo declarado, ele saberia se proteger, ele suportaria. Mas o golpe doeu bem mais, porque veio de alguém que ele amava, alguém que ele admirava, alguém que ele compartilhava e ia para a casa do Senhor. Ao dizer que ele era amigo íntimo, ele deixa claro que era alguém que o conhecia bem, que sabia dos seus defeitos, dos seus segredos e principalmente, meus irmãos, das suas fraquezas. É por isso a dor, porque além da traição, essa pessoa usou de má fé por conhecer os seus segredos e assim teve facilidade de dar um ataque, um golpe certeiro que o feriu profundamente. E o salmista, ele nos fala ainda que além da amizade, era alguém que ia junto com ele para a casa de Deus. E isso nos mostra que até em ambiente sagrado, ou seja, nas igrejas, no meio da nossa família, existem pessoas que podem nos trair. Afinal, são dois lugares que existe o amor, o respeito, ou pelo menos é para existir a confiança, a lealdade. Só que Davi ele não escondeu a sua angústia, a sua decepção, nos ensinando aqui que podemos passar pela dor da traição, mas ele mostra que essa dor, que essa frustração pode ser colocada aos pés do Senhor. E que melhor do que a vingança é deixar que Deus faça a sua justiça, meus irmãos. Só que nós, a maioria das vezes, não agimos assim. Nós conhecemos a palavra, nós vimos Jesus ser traído por Judas, e como nós sabemos, Jesus ele já sabia de tudo. O tempo todo ele sabia que Judas o trairia. Mas Jesus não deixou de amar, nem de caminhar com ele, nem de tratá-lo bem, de colocar o pão na sua boca. A primeira reação de Davi foi querer fugir do problema. Nós vimos isso quando ele diz assim:
Quem diria se eu tivesse asas como as pombas, eu voaria para longe e encontraria descanso. E assim somos nós. Nós agimos dessa maneira ao sermos traídos. Nos afastamos das pessoas. E alguns, quando são traídos, entram num processo de autopiedade. Se excluem, se fecham, lamentam de tudo, não esquecem o que passou e nem perdoam. Só que essa postura, eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que nos mata lentamente. Talvez você que me escuta foi traído pelo esposo, pela esposa, por um amigo íntimo, um irmão, e quer entregar os pontos, quer desistir. Seja forte, meu irmão. Seja resiliente, minha irmã. Perdoe para que você não entre em uma ruína existencial. Irmã Naila, está doendo muito. Eu sei, irmãos. Mas peça ao Senhor para limpar o teu coração, te ajudar a perdoar, a não sentir nenhum sentimento ruim ao olhar para essa pessoa. Irmã Naila era a irmã que eu mais confiava. Era ele, era ela, era quem eu amava, era quem eu admirava. Não deixe, meu amado e minha amada, esse sentimento te dominar. Nem se torne uma pessoa amarga. Eu sei que doeu, eu já vivi isso. Que as palavras que foi dita doeram. Você foi pego de surpresa. Parece que uma faca foi cravada no seu peito. E isso nos abala profundamente. Mas hoje o Senhor fala ao meu e ao teu coração. É você quem decide se vai ficar refém desse sentimento de ódio, de vingança, ou vai pedir ao Senhor que te liberte disso tudo. A ingratidão, meus irmãos, é difícil de suportar, é um processo dolorido. Mas Deus pode nos curar. Deus, Ele quer colocar azeite nas nossas feridas. Deus quer que nós venhamos deixar Ele agir, restaurar as nossas emoções, os nossos relacionamentos. Não desista. Não entregue os pontos, porque o ódio, a falta de perdão pode te destruir. Pode me destruir, pode nos paralisar, pode nos matar espiritualmente. E a ciência mostra que perdoar fortalece a saúde mental e física, meus irmãos. Eu também, ao ser traída, eu fico irada, eu fico triste, eu fico resmungando, revivendo a história por várias vezes. Só que essa dor tem que ser momentânea, por um tempo. Depois eu vou aos pés de Jesus, eu oro, eu choro, eu louvo, eu imploro ao Senhor para me libertar do rancor. Eu peço que o Senhor me ajude a perdoar, a não sentir sentimento nenhum quando eu estiver diante de quem me magoou. E assim Deus faz. Porque a própria palavra do Senhor diz que aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e o que bate, a porta se abre. Você já pediu ao Senhor para te ajudar a perdoar o teu cônjuge, para te ajudar a perdoar o teu irmão, seja de sangue ou da igreja? Peça ao Senhor, porque todos nós somos falhos. Meus irmãos e ouvintes dessa palavra, quem toca em um inocente, ele passa um estreito de Jeová. Por mais que a gente não veja ou que não saiba, a pessoa vai passar.
Até porque tudo que nós plantamos, nós iremos colher. Não adianta. Então, não deixe esse sentimento tirar a tua paz, tirar a tua alegria, tirar a tua fé em Deus, achando que Deus não está vendo o teu sofrimento, não fez nada com quem te magoou. Entenda que nosso Deus, Ele é misericordioso, Ele é longânimo. Ele nos dá várias chances para nós mudarmos as nossas atitudes, para até mesmo nós pedir perdão a quem nós traímos também, nós magoamos. Porque, como eu disse, todos nós somos falhos. E o julgamento, a justiça, pertence ao Senhor. Mas quantas vezes nós julgamos as pessoas com nossos achismos? Nós nem sabemos o que se passa com a pessoa, nós já julgamos, já achamos, já criticamos as atitudes. Acaba que essa pessoa fica sabendo e começa a desunião. É triste, mas somos nós, seres humanos, que agimos assim. Hoje, apareceu para mim um louvor que falou muito ao meu coração a situação que eu passei por esses dias. O nome do louvor é Ah, Jesus, coração igual ao teu. Diz assim esse louvor, vou ler aqui para vocês. Se de ti recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém, a outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas os meus inimigos eu odiei. Na minha hipocrisia, me achei melhor do que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho. Em pele de ovelha, agindo como lobo, me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz-me olhar para a cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro teu perdão, pois tua graça joga a minha carne no chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e do partilhar o pão. Não adianta fingir que está tudo bem. É tremendo, irmãos, esse louvor. Depois vocês ouçam esse louvor. Meus amados, é lindo demais. Mostra a nossa verdadeira natureza, que é destilar o ódio que recebemos, que é fazer tudo o contrário do que o Senhor Jesus nos ensinou. E eu fiquei triste, preocupada esses dias, por ter tido notícia de pessoas que traíram meu esposo e, consequentemente, a mim também, que estão passando um vento tão grande, enfermidades emocionais. Alguns se afastaram dos caminhos do Senhor, outros caíram no vício, na prostituição, outros, os negócios vão nada bem, está de mal a pior. Só, meus amados e minhas amadas, que ao invés de me alegrar por saber que eles estavam passando essa luta tremenda, eu fechei meus olhos e falei ao Senhor: Pai, antes era isso mesmo que eu queria que eles estivessem passando. O Senhor sabe que no quente da decepção eu gritava por justiça. Mas hoje, com o coração curado, Senhor, eu te peço, se isso tudo foi pelo que me fizeram, que o Senhor tenha misericórdia deles. E eu falo isso, irmãos, não é para me amostrar, irmãos. Deus sabe. Eu falo isso de todo o meu coração, com toda a verdade, que foi isso que eu senti.
uma dor que me fez eu me compadecer em ver a pessoa sofrendo tanto, mesmo sabendo que essa pessoa quase me destruiu. Quase acabou com o meu emocional e até mesmo a minha fé em Deus. Porque por vezes, como eu já foi dito aqui, eu achava que Deus não fazia nada. Que Deus não estava me vendo. Mas como é triste, meus irmãos, ver pessoas sofrendo por causa de um perdão que eles deixaram de pedir, por não reconhecer que foram traidores, falsos e até perversos. E hoje, se você passou a dor da traição ou está passando, eu sei que não é fácil. Eu sei o quanto está doendo. Eu passei por ela muitas vezes. Mas decida hoje perdoar. Deixa Deus te ajudar. Clama ao Senhor para que o teu coração seja limpo. Não vale a pena adoecer por causa do orgulho. Ouça a voz do Senhor. Nós temos que ser imitadores de Cristo e não é fácil, irmãos. Mas o perdão é libertador. E quando as pessoas que te traíram, que fizeram mal contra ti, ou inventaram mentiras com o teu nome, vierem te pedir perdão, libere o perdão, meu irmão, para que você não passe também no estreito de Jeová, porque o Senhor trata todos nós. E para que Deus liberte essa pessoa. E ela sabe que o que está passando foi porque tocou em quem não era para tocar. Mas o orgulho não permite que ela venha até você pedir perdão. E por isso continua no processo. Nós temos que ter a paz com todos, meus irmãos. E assim nós seremos felizes. A Bíblia vai nos dizer: não se alegre quando o teu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso, se desagrade e desvie dele a sua ira. Está lá no Salmo 24, a partir do verso 17. Você que foi escolhido por Deus para uma grande obra, um levita, um pregador, um libertador, uma pessoa que Deus usa muito na salvação, precisa saber o que é ministério de verdade. Ministério, meus irmãos, de verdade, é você estar pronto para olhar nos olhos de Saul em paz, mesmo sabendo que ele está disposto a ferir você. Ministério é ter que honrar quem te despreza. Ministério é servir a quem te dá indiretas no meio das pessoas, no púlpito. Ministério é ter que interceder por quem te caluniava, que foi o que eu fiz, meus amados. E aí você diz: irmã, você quer dizer que está pronta? Não, mas que Deus está fazendo uma grande obra em mim. Já experimentei de muitas dores, meus amados e minhas amadas, e tenho visto a mudança. Mas eu continuo no processo do Senhor, sendo moldada a cada dia a semelhante a Jesus Cristo, que amou, mesmo sabendo que seria traído, mas não mudou a sua essência por causa da maldade do outro. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Que Deus abençoe o teu dia. Amém?